Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Bem-vinda, bem-vindo ao nosso encontro com a palavra Lâmpada para os meus pés. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho proposto para a solenidade de São Pedro e São Paulo apóstolos. Mateus, capítulo 16, versos 13 a 19. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Irmãs e irmãos, ao longo do ano, a Igreja propõe as celebrações dos santos e da bem-aventurada Virgem Maria, de São José, dos anjos, para que, pelo testemunho dos santos e mártires, nós alcancemos objetivamente a concretude da vida cristã experimentada nessa existência, nessa carne, nesse corpo, nessa vida sua. Os santos e santas são as mulheres e homens chamados, como nós, a uma experiência profunda de Deus na realidade concreta da sua vida e do seu tempo. O Frei Raniero Cantalamessa, numa meditação belíssima, diz que os santos não são uma produção em série, que todo mundo é do mesmo modo. O que para um é chamado à santidade radical, numa realidade concreta, para outro santo, para outra santa, aquilo nem aparece como elemento de virtude. Diz o Frei Raniero que a santidade é dom particularíssimo a cada um na radicalidade do que lhe é chamado a viver na situação concreta de sua vida. E não é uma indústria que todo mundo é parecido. Todo mundo se veste do mesmo modo, conversa do mesmo modo, pensa do mesmo modo. Os santos e santas, às vezes, parecem até apresentarem modos quase que contraditórios, que assusta, porque provoca a gente a um abrir o olhar a partir da grandeza da fé, que não esgota. Jesus propõe uma revisão com os apóstolos. Faz com eles um retiro. Vai ao extremo da Galileia, já no território pagão, Cesareia de Filipe. Naquele ambiente isolado, recolhido com os discípulos, dirige a eles duas perguntas importantes, que nós deveríamos fazer sempre. Particularmente nós, a Igreja, deveríamos sempre fazer essa pergunta. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Para você, para o mundo, quem é Jesus? Essas duas perguntas são fundamentais. E vós, quem dizeis que eu sou? Para o mundo, quem eu sou? E para vocês, quem eu sou? Cada santa, santo, mas cada cristão chamado à santidade. Não existe a menor possibilidade
de você ser chamado à vida cristã, se você não entende que isso é também um chamado à santidade. Repito, não existe a menor possibilidade de alguém pensar-se cristão se não se sentir chamado à santidade. E a santidade supõe exatamente essa clareza de dar ao mundo a compreensão sobre Cristo. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? O que o mundo pensa? As pessoas que convivem com você, no ambiente seu, o que elas pensam sobre Jesus? Mas para você, quem eu sou? Na minha experiência de padre e na colaboração dos serviços da Arquidiocese, sempre me passou pela cabeça esse tipo de questionamento. Às vezes, durante a missa, eu olho o técnico de som, o comportamento dele, a secretária, o funcionário da limpeza, como é que se comporta, como é que ele trata a relação do ambiente que ele cuida, zela, que sacralidade, isto que para nós é o centro, é para os colaboradores que prestam um serviço concreto na vida da nossa comunidade. Às vezes nós não temos a menor noção da gravidade desta pergunta. Para os outros, quem é Jesus? Para os outros com quem convivemos, para a sua casa, quem é Jesus? Para as pessoas com quem você convive. Os discípulos fazem uma avaliação terrível. Põe Jesus, segundo a opinião da massa, das turbas, põe Jesus na linhagem dos profetas. Ora, os profetas são aqueles que proferem uma palavra escutada e anunciam essa palavra. Para eles, Jesus é alguém que veio dizer uma palavra escutada, ele não é a palavra. Jesus, no máximo, pode ser alguém que prepara o caminho do Messias, mas ele, segundo a opinião das massas, ele não é compreendido e acolhido como o Messias. Por isso a pergunta dirigida aos discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Todos os conflitos que nós temos hoje na igreja, todas as divisões internas, todas as feridas que as correntes ideológicas, hoje dentro da igreja, causando tanta divisão e conflito, essas divisões elas só existem porque há uma pobre compreensão e uma resposta fraca a esta pergunta. Não há uma corrente ideológica que dê conta de responder a esta pergunta. E vós, quem dizeis que eu sou? Só é corrente ideológica porque pensa as coisas a partir de 5, 6, 10, um feixe de ideias. Simão Pedro, que pensa a catolicidade da fé, a universalidade da fé, responde segundo o crer da igreja: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Esta resposta de Pedro, e esta é a função de Pedro hoje, esta é a função da igreja. A função de Pedro e a função da igreja é viver, professar e anunciar Jesus, o Messias, o Filho do Deus vivo. Viver, professar e anunciar esta verdade que nunca se esgota, que nunca fica velha. Este anúncio que é sempre novo. Jesus, o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas. Pedro responde: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz: feliz és tu, Simão, filho de Jonas. Pedro aponta para o alto, Jesus aponta para baixo. Como que a dizer a Pedro: eu sei quem você é, conheço a sua origem, sei de onde lhe chamei, sei de onde você vem. Não é esse o problema, a história que você traz, os percalços e fragilidades de uma linhagem familiar. Não é essa a questão, Pedro. Feliz és tu, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Aqui está o segredo que as correntes ideológicas nunca dão conta.
Quem foi que revelou a Pedro quem é Jesus? O Divino Pai Eterno. Não foi outra fonte. Quem foi que revelou a você quem é Jesus? Os videozinhos da internet, mesmo esse que eu estou fazendo aqui, quem foi que revelou a você quem é Jesus? Esses grandes mestres de verdadeiras seitas histéricas e brigonas e violentas e agressivas? Quem revelou a você quem é Jesus? Esses que servem para pôr medo nos outros? Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Não é a igreja do Antônio, do Paulo, do Pedro, do João, não. É a minha. Antônio, Pedro, Paulo, João estão dentro da igreja dele. A minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Como é suave, como é delicioso dizer isso aos que pregam a perturbação do inferno, que gostam de provocar divisão na igreja e atiçam o povo à raiva dentro da igreja. Como é bom dizer a eles: o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Não há outra fonte capaz de segurar a fé. Somente quem conhece Jesus a partir do Pai tem o Pai Eterno como fonte e a relação com o Pai Eterno, o único legítimo critério e último critério para dizer quem é Jesus. E o poder do Hades não conseguirá reter na morte os membros da comunidade. Esse povo que gosta de pregar o poder do inferno, que ama atiçar o rabo de Satanás para passar medo nos outros, esse povo que dá conta até de fazer a Santíssima Virgem Maria e as aparições dela, de Nossa Senhora de Lourdes, de Guadalupe e principalmente de Fátima, transformá-la em causa de assombro e de medo, não sabem de verdade quem é Nossa Senhora, aquela que soube dizer aos discípulos: fazei tudo o que ele vos disser. Nossa Senhora não impõe medo. Nossa Senhora diz-nos que o Filho amado que ela gerou no ventre deu a vida por nós. E tudo o que ele disser, leva-nos ao Pai. Tudo o que ele nos falar, conduz-nos ao Pai. Tenha uma boa semana. Não deixe que o poder do inferno te perturbe. Proclame e cante essa alegria. O poder do inferno não vai vencer. Não são esses briguentos de internet e esses histéricos ofendendo o Papa e os bispos que vão vencer, não. Isso aí é tudo barulho de Satanás. Tenha medo deles, não. Tá bom? Boa semana na bênção do sangue dos mártires Pedro e Paulo. Mantenha a fé.